Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Rick. Eu sou a Mari. Bem-vindos ao Chamando Probleminha de hoje, nosso segundo programa. E nós vamos hoje discutir, debater ou, sei lá, problematizar novelas e os seus serviços e os seus desserviços. Simplificando o tema, quando a novela vai abordar uma questão social ou qualquer assunto, digamos, delicado, quando ela acerta, todo mundo já viu ou já acompanhou alguma telenovela em algum momento, e a novela, mesmo que às vezes de maneira sucinta, ela traz esses assuntos. E quando ela erra também. A gente gosta muito de novela, a verdade é essa. Muito. A gente queria mesmo fazer um episódio falando sobre. Já passamos mais de 3 horas em ligação falando de novela. E a gente quis fazer de uma maneira diferente, assim, além de falar sobre, mas também pensar um pouco nos impactos que as novelas têm, né, na sociedade, assim, como impacta cada telespectador, né? Se a gente for parar pra pensar, o Brasil é um dos países que mais consomem Eu acredito que depois do México, né, onde Depois a gente tem do a Televisa com bastante força, Sim, talvez verdade. seja, nós somos o país que mais consome telenovela, sim. Consome e também importa, né? Exporta, na verdade, vende. Sim, quantos Grammys, né? Sim, algumas novelas a têm. Globo conseguiu aí alguns prêmios Emmy com telenovela. É aquela coisa, né? Todo mundo lembra o que tava fazendo na final de Avenida Brasil, gente. É o fato. Todo mundo sabe onde estava assistindo. A gente tem várias novelas que a gente pode dizer que pararam o Brasil. A gente até falou, acho que a gente tem exemplos, Senhora do Destino, Nossa. O Clone, Favorita, são novelas que marcaram. Várias Apaixonadas. Caminho das Índias eu não gosto, mas acho que são novelas que marcaram. E é engraçado a gente ver também como as novelas foram perdendo um pouco desse impacto nos últimos anos. Também com a chegada dos streamings, né? Que deu uma quebrada na televisão. Acho que a televisão, no geral, perdeu. No geral. Uhum. Houve um momento que a média da novela das 8, na Globo, era de 50 pontos. Ela tinha que bater 50 pontos todos os dias. Hoje essa meta tá em 30. E dificilmente ainda a novela consegue. Eu acho que também tem a ver com tramas desinteressantes. Muitas vezes. Não sei nem os streams. Veneno escorrendo. Tramas desinteressantes, um veneno básico. Eu acho que é o ponto principal, porque quando a gente... É nítido quando a gente tem novelas interessantes passando, porque as pessoas ainda têm hábito, né, de saber o que tá passando às 8 horas, às 7, às 6, o que seja, independente da hora que você acompanha. Mas as pessoas ainda têm o hábito de ver qual será a novela, o que tá acontecendo, pelas chamadas, o que seja. E aí, quando a novela não é atrativa, e a gente percebe isso logo no começo, né, grande? Eu mesmo, eu vejo 1, 2 semanas e já sei, isso não vai me prender. Quando vem várias novelas ruins, acho que cria uma fuga, né, as pessoas ficam aquém. Eu vou ser bem honesta, assim, pensando na Globo, eu acho que, tirando o quesito pandemia, né, antes da pandemia, eu não sei o que passava antes de Amor de Mãe. Eu não faço ideia. O silêncio, porque eu também não lembro. Eu tô aqui, carregando. O que passava antes de Amor de Mãe? Nazaré. Nossa, Gente, é super. Não gente. sei. E aí é isso, tipo, eu vou pular pra Força do Querer. Nossa, gente, eu não sei o que E passava. deve ter tido umas 3, eu acho. Eu não faço sei ideia, o que passava antes de Amor de Pesquisando Mãe. rápido. Tô fazendo uma pesquisa aqui, gente, porque eu não faço ideia do que passava antes de Amor de Mãe na Globo. Novela das 7, as 3 últimas, eu não sei. Eu não sei o que são muitas, assim. Eu, na verdade, eu acompanho novela de todos os lugares, né? Vejo o Record, eu vou no SBT, vejo as novelas turcas da Band, às vezes. Tô indo... eu sou o tipo de pessoa que, realmente... Mas você consegue assistir? Olha, a dublagem me incomoda, mas... agora aquelas novelas da tarde do SBT... Quando Mas é outros tempos, né? Tem esse detalhe, né? Uma coisa é a gente assistir, sei lá, Rubi, quando a gente tinha 7 anos, 10 Rubi. anos. Agora eu não consigo assistir. Fala mal de Rubi, não. A Usurpadora. Nossa, adoro. Eu não sei, eu vou muito no exatamente isso, o texto. Qual é o texto interessante? O que acontece? O que tá rolando nessa novela? Eu tenho várias novelas, vários textos legais na SBT. Eu gosto muito de Usurpadora, eu gosto de A Madrasta. Não é do SBT, né? Sim, dublados, né? São lá da Televisa. Televisa, exato. Mas nas novelas que o SBT, como eu posso dizer, transmitiu, né? Apenas. Acho que a única novela do SBT que eu assisti. A única não. Eu assisti Pícara Sonhadora. Esse nome é ótimo. Era Esse é nome de novela. Pícara Sonhadora. Eu lembro até da trilha sonora. E teve uma outra novela que tinha Canaviais de Paixões, também assisti. Olha, eu adorava Canaviais de Paixões. Eu gosto de... Qual é daquela novela? Pérola Negra, eu gostava. Pérola Negra fez muito sucesso, mas gente. essa velha, hein? Nossa. Agora, dessas mais novas, como a SBT ficou muito na... Infantil, né? No público infantil. E é realmente uma trama que não me agrada. Então, eu... Realmente, aí me dá fuga total. Nem Carrossel, nem nada disso. Gente, sem condições, né? Mas pra ver como a gente gosta do assunto, a nossa introdução levou 10 minutos aqui da gente falando coisas aleatórias. Tô querendo saber o que passava antes do Amor de Mãe. Como assim você não achou? A Dona do Pedaço.
A Dona do Pedaço, cadê da Boleira? Da Boleira, até que fez um sucesso. Juliana Paz. Até que é um sucessinho, sim, eu acho que... Realmente, porque a última... Eu não lembro a história. Ah, era um negócio de cangaceiro. Cangaceiro? Era um não era rolê no Rio? Não, a novela começa em outro lugar. E aí, eram duas famílias que brigavam. Olha como eu lembro bem, agora eu lembro. Olha, Eram duas famílias que brigavam, tinha um casamento que o par dela era o Marcos Palmeira. E aí ela vem fugida pra cá e começa a vender bolo. E aí se encontra, né? Porque a novela é esse negócio, né? Destino. Uma loucura. É uma loucura. Na vida real, o destino não é tão ajuda Não ajuda em nada, né? Não só atrapalha muitas vezes. Mas a novela acontece. Dona do Pedaço, é verdade. Nunca ia lembrar. No pedaço. E antes passava o Sétimo Guardião. Péssima. Nossa, é do gato? O Gato Mágico. Antes era o Gato Mágico. Cortaram a novela, né? Encurtaram. Olha. Mas enfim, né? Vamos começar, senão a gente não vai sair dessa introdução. A gente queria trazer um pouquinho, né? O que são esses serviços, esses desserviços, né? E a gente separou alguns temas que a gente considerou que era muito legal das novelas trazerem, porém outros que, olha, né? Não precisava. Algumas eu vezes. Acho que... A discussão, na verdade, é necessária. O jeito que eles abordaram que foi errado, talvez, né? Uhum. E aí eu acho que já dá pra gente puxar um tópico, né? Pensando nisso. O quanto eles conservam estereótipos, né? As novelas fazem muito isso, assim. A gente pensou na questão LGBTQIA+, né? Super, né? Acho que dá pra começar com esse, assim. O quanto reforça esse estereótipo. Pegar o homem gay, por exemplo. Exato. O chaveirinho do hétero, né? Como diz o Adriano. Isso aconteceu muito. A gente pode usar a novela Fina Estampa como exemplo, que eu acho que foi o exemplo mais claro e mais recente que nós temos aqui. Até porque exemplos LGBTQIA+, novelas são raros. Se a gente for levar em questão de novela, onde a intenção da novela é trazer uma representação do nosso cotidiano, e o Crow representa isso de uma maneira muito errada. Ele é um personagem que não tem uma história, né, não tem um certo enredo, não tem uma trama, a única trama dele é descobrir com quem ele fica, secretamente, né, que tem uma amante secreta. Assim, passa a novela toda carregando esse alívio cômico, exato, como se fosse super divertido, e os trejeitos femininos como algo super estereotipado. Isso. Não que não tenha, né? Mas além das piadas envolvendo ele, serem totalmente homofóbicas, grande parte disso. Eu não sei qual foi a graça do contexto onde... E agora eu acabei de lembrar também, essa novela que tá reprisando, na Império, tem um personagem que é igualzinho, que é o do jornalista. Como que é o... é o Paulo Betti. O do Paulo Exato. Betti. Gente. E aí como fica reforçando esses estereótipos, né? Vale lembrar que a novela é do mesmo autor. As duas novelas são do Aguinaldo Silva. Eu já não sabia. Esses textos não tinha. Mas é quase a mesma coisa, assim. E de trazer essa questão do alívio cômico, né? Olha como é divertido. E aí tem a melhor amiga, né? No caso, o Cro tinha a Teresa Cristina. A Cristina, que era uma amiga, entre aspas, né? Mas uma amiga que tinha, mas todo aquele endeusamento, uma novela de rainha, de não sei o quê, toda aquela coisa. E assim, pensando um pouco, até em casais LGBTQ+, né? Vamos pensar um pouco nisso, assim. O quanto isso foi um trabalho e tanto pra gente começar a consumir isso em novelas. E assim, eu acho que peca até um pouco, assim, não traz naturalidade pra uma coisa que é natural. Exato. Então, assim, o beijo gay, o primeiro beijo gay, parece que, meu Deus, é um evento, um episódio que vai passar, sendo que... Então, eles nunca se beijaram na vida inteira. Exato. Então, assim... Eles são casais que nunca se beijaram. Nunca se beijaram, né? Eu tinha parado por esse lado. Eu pensei agora. Então, a única coisa que eu lembro de ter visto um beijo gay em horário nobre foi na novela Amor à Vida, né? Onde tem o Félix, né? Onde ele faz um... E é nem um beijo, né? É um selinho e tal. Mas... Aí vem outra questão, né? Vamos trazer atores pra fazer papéis de pessoas gays. Mas vamos fazer 2 homens se beijar? Então vamos trazer atores LGBTQIA+, porque tem atores. Tem, né? Tem ator, tem atriz pra fazer o papel, e a gente também não tem nem essa representatividade em si. Eu só queria acrescentar outro casal que eu acho que também teve uma polêmica parecida, mas também trouxe, que foi da... Eu não lembro a novela, mas era a Giovanna Antonelli, acho que era a Tainá Miller também, que era um casal. E, nossa, teve o casamento delas, foi uma cena muito bonita, inclusive. Olha... Mas, olha, demorou. Viver a Vida, se eu não me engano. Era Viver a Vida? Viver a Vida. Era a novela que tinha a Thais Araújo, ela era a Helena. Tinha até uma criança nessa novela, que eu acho que era filha da Giovanna Antonelli. Sim. Deixa eu dar outra pesquisada. Mas também... zero interação entre as duas, né? É sempre tudo a mesma coisa, né? O beijo só no casamento. Depois do casamento não beija mais, né? Que foi a cena do casamento, aí pode beijar. Depois não pode mais. Olha, na novela Amor e Revolução do SBT teve um beijo lésbico. Não assisti. Mas teve um beijo lésbico lá. Aliás, se eu não me engano, esse foi o primeiro da televisão. E foi um no SBT. Beijaço. Não foi... Nível Jimmy Lucas? Exatamente. Beijo... E eu não lembro as atrizes em si.
Mas teve um beijo gay nessa novela, Amor e Revolução, do SBT. Mas é uma coisa, né? Quantas novelas não começam com um casal se beijando e mostrando amor? E é a novela toda nisso, mas quando se trata de casais E a homoafetivos... discussão disso é tão ampla, porque eu acho que traz também a nossa concepção do que é uma família. E aí eu acho que a novela, onde tem esse espaço e essa liberdade, entre aspas, porque também não tem uma liberdade total, né? Mas pra mostrar pras pessoas, né, que a gente tem vivências diferentes, experiências diferentes. É, porque venhamos e convenhamos, né? O padrão de família em novela tem que ter o casal. Né? Exato. Todo personagem tem que encontrar a sua cara metade na novela. Parece que a trama gira em torno disso, né? Com quem fulano vai ficar. Então, assim, a nossa concepção de família, você já vê que ela vem totalmente, né, heteronormativa. E tem novelas que gritam isso. E aí, puxando outro assunto, saindo disso, essa concepção de família, quando a gente traz também mulheres, né, na questão de novela, acho que a Mariana pode falar até melhor sobre, mas quando a gente tem o protagonismo feminino em novela, o quanto na novela coloca o quanto é importante a mulher ter um casal, ter um homem. E aí, vamos falar da evolução do protagonismo da mulher, assim. A gente tava pensando, assim, a gente tá levando muito em consideração também o período em que se passa a novela, né? Antes da gente fazer qualquer tipo de crítica. E pensando um pouco nisso, como as novelas mais antigas, acho que de, sei lá, 2010 no período que a gente tinha essa noção de carregar, porque se a gente for puxar pra mais trás, a gente vai ter mais vergonha ainda de ver. O quanto a protagonista feminina, ela sempre era carregada de uma inocência, né, quase uma beira de uma burrice. Uma leseira, uma burrice. Uma leseira, né, esperando o príncipe encantado. Então, tipo, tinha um cara que, né, que era o homem incrível, né, inteligente. E quantas vezes também não essa mulher que vem do interior, desprovida de... Como se todo mundo que fosse do interior fosse burro, né? Burro, além disso. Todo mundo do interior... Outro estereótipo. Outro estereótipo pesado, né? O interior é burro, fala errado, e não sabe ler, não sabe se portar, olha... E assim, a gente tava até falando de chocolate com pimenta. A Ana Francisca era incrível, mas não dá, gente. Gente, chocolate não com pimenta. Dá. Tá reprisando no Viva e eu não consigo ver, eu tenho preguiça de assistir. Nossa, é difícil. Confesso que é uma novela que eu gosto, tenho um carinho muito grande, mas não dá pra assistir porque são tramas e a Mariana Ximenes faz uma protagonista muito chata. Hoje em dia é muito chata aquele protagonismo dela. E assim, venhamos e convenhamos, a história, ela se repete, né? Então, é essa menina do interior que vem, sonsa, acho que é sonsa, e aí tem esse protagonista, garanhão, que tem tudo, rico, né? E que se apaixona, né? Pela mulher que não era tão interessante, assim. E aí cria rivalidade feminina. Exato, ela é né? Delas competindo por homem, novela. A gente criou uma novela que dá pra escrever um texto, a gente já tem. Exato. Uma novela das 6, né? E fica nessa. E aí a gente fica pensando o quanto foi evoluindo essa personagem feminina, que é uma coisa positiva. Mas o que você falou no começo tem a ver também com a data. É importante lembrar disso, né? Porque o período que a novela se passou, as coisas foram evoluindo. E eu tenho certeza, igual eu falei pra Mariana antes de começar o programa, hoje, se nós tivéssemos uma novela onde, num tipo de chocolate com pimenta, onde teria uma protagonista como Ana Francisca, não ia vingar. De jeito nenhum. O povo jamais... Acho que ninguém ia nem assistir. Né? Uma que o povo ia xingar no Twitter, né? Ninguém ia desse jeito. Ela ia jeito. se tornar vilã, porque não dá pra... É difícil... Como é que eu posso falar? Se identificar. Exato. Hoje em dia, né? Exato. E aí, hoje a gente pode colocar a Nina, né, da Avenida Brasil, uma protagonista mais forte. A própria Amor de Mãe, né, a última novela das 9, era uma novela que tinha 3 mulheres como protagonistas. Exato. E 3 mulheres fortes, independentes, que não tinham... Acho que nenhuma das 3 tinha uma questão de casal. Exato. Né, eu acho que tanto a Dona Lourdes, né? Eu amo a Dona Lourdes. Beijos, né? Beijos, Dona Lourdes. Eu vou falar a Carminha e a Thaís Araújo, porque eu não lembro o nome dos personagens. Olha, eu falo pela atriz. Aí era a Regina Casé, a Adriana Esteves e a Thaís Araújo, né? Exatamente, porque eu não lembro o nome dos personagens. Mas elas não tinham essa necessidade de ter, então, o homem, né? Carregando ali a personagem. E eram 3 mulheres independentes que formavam o protagonismo da novela. E isso também é uma coisa muito nova, né? 3 mulheres como protagonistas. Que não tem um casal central. Que a ideia da novela não é trazer um casal pra nenhuma delas. De cabeça eu não lembro. Mas, assim, dá pra perceber que teve uma evolução. Claro que, assim, a gente tem um acesso hoje à informação que é totalmente diferente. E graças a Deus... Porque, realmente, as protagonistas... Do passado não a gente tem Serena, Alma Gêmea, que era difícil de lidar também. Nossa. Difícil de lidar.
Nossa, a gente tem... Ai, gente, são várias. A gente tem muito exemplo de As protagonistas. Helenas? Todas. Nossa, as Helenas eram As Helenas todas. não tem condição Olha, disso. eu não lembro de cabeça nenhuma Helena com uma personalidade diferente. Quase todas elas estavam querendo... É que o Manuel Carlos, né, tem essa questão de trama familiar. Aí vem o estereótipo de família de novo, né? Ai, porque é família, Ai, é Laços casada. de família, páginas da Vou vida, trocar, viver a vida. vou trocar o marido. Eu acho que o Manuel Carlos também se despediu bem mal, né, dessa questão de novela, porque eu acho que tem muito a ver com os textos batidos, né? As tramas dele não vingam mais, né? Hoje Você lembra qual foi a última? a última novela dele foi aquela Em Família, que Com a tinha... Bruna Marquezine, que era Bruna Helena? Marquezine. Não, ela era Helena? Era Não, a Helena. Helena era a mãe dela. É que a novela começa com ela fazendo a mãe dela. Ah, Entendeu? Mas a entendi. Helena em si é a mãe dela. Eu esqueci o nome da atriz. Julia Lemitz? Acho que sim. Pode ser. Eu não lembro o nome dela. Mas a última novela dele foi essa. Fracasso total de audiência, né? Ah, eu não lembro nada. Aí tinha um Laerte, tinha uma novela, tinha falhas no... Ai, que não tinha nada a ver, né? Que era a Bruna Marquezine com cara de 50 anos. Exato. Né? Essa história Tinha falha no tempo da novela, a cronologia era muito ruim, porque tinha umas falhas de idade. Olha, a novela era toda errada. Eu não sei nem como a Globo deixou aquilo pro ar, de verdade. Não, mas aí você trouxe as novelas do Manuel Carlos, e aí eu acho que dá pra gente trazer outro assunto que me incomoda muito nas novelas, que é essa questão do estereótipo do rico e do pobre. Né? Então, se você parar pra pensar, todo núcleo pobre, porque toda novela tem um núcleo pobre, Exato. são os mesmos atores, os mesmos estereótipos, então, daquela casa, na comunidade, na favela, subúrbio, sei lá como quiser falar. Geralmente, personagens negros, atores negros. E é aquela coisa espalhafatosa, como se fossem, né, os ditos farofeiros, assim. E os ricos naquela classe, naquele café da manhã, né, com a mesa lotada. Gente, e que riqueza é essa? E é uma coisa que pega tanto, né, na nossa sociedade, que quando você tem exemplos do que é ser rico a uma pessoa pobre, ela geralmente vai se referenciar aquilo que ela vê na televisão, né? E o que ela vê na televisão, geralmente, são essas famílias do Manuel Carlos. Quando a gente vê os mesmos atores fazendo sempre os Gente. mesmos ricos, e como a gente vê sempre os mesmos fazendo os pobres, muitas vezes. É difícil você ver. Gente, a Dira Paz. Ela tá sempre na favela, né? Tá sempre. A Regina Casé. A Regina Casé é sempre a mulher. E olha que a Regina Casé é carioca e ela só faz personagem de mulheres que vieram do Nordeste pra tentar a vida aqui no Sudeste, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, que é o núcleo das novelas, né? Isso. E assim, é sempre o mesmo estereótipo, né? E dessa família grande, e todo mundo falando ao mesmo tempo, sabe? Essas coisas assim que reforçam, né? É uma tentativa de haver uma identificação, né? Eles fazem isso nesse propósito, Sim. mas que não representam um todo. A gente citou vários atores aqui, que a gente olha e fala, isso aqui provavelmente vai ser o pobre na novela. A Thaís Araújo é a única mulher negra que faz personagem de rica. Já parou pra pensar nisso? Entrou na discussão, porque era uma das poucas atrizes negras também, né? Então, Um ponto. quer Bem dizer, observado. poucas atrizes negras, né, que a mídia valoriza. Vale reforçar isso, né? Porque tem várias. Tem né? várias que não têm Tem várias oportunidade, que não têm como ela oportunidade, como ela tem. Eu nunca vi o Tony Ramos sendo pobre. Dan Não- Stuban. A Vera Fischer, eu nunca vi a Vera Fischer fazer um papel de uma pessoa pobre. Tudo bem que ela tava no tráfico de mulheres em Salve Jorge. Não, tem a Lília Cabral, a Letícia Spiller. O dia que você vê a Letícia Spiller fazendo um papel, não tem como. Olha, pelo menos das novelas em diante pra cá, não. Aquela também é bem antiga, né? A gente pode até falar umas besteiras. Mas... E aí eu acho que entra um outro de serviço, mas é que e trazer esse padrão estético que as novelas trazem, né? Então a protagonista, ela tem um estereótipo a ser seguido, assim, ela tem que cumprir os requisitos básicos. Então ela tem que ser magra, tem que ser bonita, assim, segundo a audiência da novela, porque não Segundo necessariamente... aquilo que o padrão estabelece. Exatamente, loira, magra, né? Então tem, e assim como os galãs também, né? Quem é galã? Aliás, eu vi uma vez uma matéria falando sobre isso, né? Porque a Globo tava, isso há um tempo atrás, procurando galãs de novela. E tinha um certo padrão de idade, um biotipo de corpo, né? A gente tem pouquíssimas novelas hoje, a gente vê pessoas fora desse padrão estabelecido encabeçando novela. Eu nunca vi uma novela onde o protagonista era uma pessoa gorda, talvez essa expressão certa. E assim, quando traz o alívio cômico, assim como o LGBTQ+. Então, assim, a pessoa gorda é amiga da protagonista,
Muitas vezes ela é Não tem. atrapalhada, né? É estabanada, é a pessoa estabanada. A empregada, gente, toda novela tem a empregada. E aí, geralmente, a mulher nordestina, né? Ou então é a negra que mora na comunidade. Isso que mora quando na é uma comunidade. trama que se desenvolve. Às vezes ela só é empregada. Não tem nem nome. Mas é da família, né, gente? É como se fosse É da como família. se fosse da família, né? Sim, às vezes não tem nenhuma trama essa empregada. Não, mas a pressão estética é uma coisa muito louca, assim. Você já viu o Fábio Assunção fazendo algum papel que não seja galã? E ele não é bonito. Gente, a gente também não tá julgando o talento da pessoa como um ator, Não, atriz, tá? não, A gente tá a gente tá falando falando sobre de os estética. estereótipos mesmo, estética. O que é talvez triste é que nós vemos atores e atrizes tão bons e às vezes eles ficam presos nesses papéis ruins. Olha a tanta novela que a gente vê. Mariana Rui Barbosa fazendo, Nossa. Natália Dill, Bruna Marquezine. Nossa, Bruna Marquezine. correu de novo, né? E tantas outras pessoas que a gente vê falar. Caio Castro. Caio Castro. Ele dá uma melhorada. Mas ele fazendo aquela novela Love Paraisópolis como um bandido, gente, por quê? Eu tô ensinando isso porque eu tenho um crush nesse personagem muito forte. Mas realmente, nada a ver. Nada Ruim, a ver, nada ruim. a ver. E assim, é esse elenco jovem que tá vindo aí, né? Que é a Mariana Rui Barbosa, Bruno Marquezine, que todos dentro de um padrão, assim. Nossa, então em O Caio todas. A gente Castro, vê. Rodrigo Simas. O Rodrigo Simas tá em várias novelas. Uhum, E todas, a gente, né? a gente vê atores repetindo novelas. Eu acho que a gente falou bastante de serviços, né? A gente meteu o pau em várias coisas aqui. Mas teve um assunto que a gente ainda não falou, que eu acho que a gente já fecha, depois a gente fala um pouquinho dos serviços Sim. da novela, que é racismo, né? Racismo, enfim, a gente vê nas 6, das 7, das 8, Então, a gente, lá das 11. a gente tocou isso aí em partes, mas a questão racial ainda é muito delicada em novela, porque, gente, não existe, né? A gente não vê pessoas pretas em novelas. Não existe. Não existe. A representatividade é nula, quase nula. Isso não é uma coisa que eu é uma coisa que eu estou dizendo. Se você ligar a TV agora e olhar uma novela, dá pra contar no dedo quantos atores negros estão na novela. E além de tudo, se estão, qual é a importância do papel dele na novela? E assim, não vamos colocar as novelas das 6 que falam de escravidão. Então, falando... Não né? vamos citar uma lado a lado, que todo mundo é É, negro. cabocla, né? Vamos... Porque só colocam pessoas pretas pra falar de escravidão. A gente vê o elenco tomado de negros. Ou quando a novela se passa em uma favela. E aí é tão louco, né? Que mesmo nessas novelas que abordam o tema escravidão, os protagonistas são brancos. Pois é. Senhorzinho. Um exemplo, nesse tem um elenco, 50 pessoas. 30 são negras, aí são os escravos lá de plano de fundo, os outros 20 é o elenco ativo da novela. Aí ninguém é negro. Aí Exatamente. ninguém é negro. A gente ri, mas é Que triste. absurdo. É bem absurdo, né? Chega a ser absurdo. E a gente tem. E o pior que. O pior disso, eu entendo a importância da gente ter novelas que falam sobre esse período que o Brasil viveu. Eu acho bem importante. Mas, por um lado, também é muito triste a gente só lembrar de atores negros quando é pra tocar nessa tecla. Porque a gente não vê o Manuel Carlos colocando pessoas negras vivendo no Neblon, né? Ou então, em outras novelas, exemplo, a gente tem A Força do Querer. Uma novela muito boa, da Glória Pires. Mas, quando só entrou... Glória Pérez, né? Gente, toda hora eu troco o nome delas. Ok. Mas a gente só tem um elenco negro na novela na parte da comunidade, né? Olha, eu sou uma pessoa um pouco crítica com essas novelas que abordam o tema escravidão, né? Todas essas novelas que abordam um pouco desse tema mais histórico, né? Uhum. Porque eu acho que eles ficam... Aquela coisa, fica perpetuando um colonialismo e colocando uma... E aí eu vou um pouco além mesmo, desculpa. E aí fica colocando essa imagem, né, desses colonizadores como grandes salvadores do Brasil, sendo que só vieram pra cá pra escravizar e, enfim, né, escravizar tantos os negros que vieram da África como os índios. Exato. E aí coloca como, né, vai ter uma novela agora das 6 que vai sair. Que é a continuação do Novo Mundo, né, nos tempos do Imperador. Olha só, nos tempos do Imperador. Olha como já um nome, como se fosse um salvador da pátria, sendo que, na verdade, vai passar um pano, né, pra tudo que Portugal e, assim, todos os colonizadores fizeram com o Brasil. Então, eu acho um desserviço total a gente abordar a forma que aborda essas novelas. Eu acho que traz alguns contextos históricos que são importantes, mas que trazem de uma forma como se fosse tudo muito bonito, como se fosse tudo muito lindo, sendo que, na verdade, foi uma grande violência, essa apropriação. Eu acho que a única novela que trouxe essa roupagem diferente era a novela Lado a Lado. E eu não assisti. É incrível. Eu não assisti o Lado a Lado. Uhum. Mas você quer uma novela vencedora de um Emmy, a gente chama ela Pitanga. É muito boa mesmo, assim, novela de texto bom, assim. Vencedora do Emmy. Gosto bastante. Bem
ganha um M. Mas enfim, eu tenho essa crítica com novelas assim de época, não me incomoda um pouco essa coisa de. Essa passação de pano mesmo, assim, pra esse momento tão importante. Eu acho que faz todo sentido. Eu nunca tinha olhado por esse lado, pra ser sincero, essas novelas. Ai, amigo. É uma coisa. Eu nunca tinha pensado pra olhar por esse lado. Mas é assim, a novela tem suas vantagens também, tem seus serviços bons. Sim, teve momentos positivos. Exato, consegue às vezes trazer temas que não estamos habituados a discutir, trazer, né, pro cotidiano, né, da população. E a gente também vai falar sobre isso, porque, né, isso. Não é só falar mal das coisas. A gente elogiou também a evolução do protagonismo feminino. Isso é um ponto. É verdade. Mas outro ponto interessantíssimo, na verdade, eu não assistia A Força do Querer, a exibição original da novela. Eu não assistia. O que me chamou realmente a atenção, eu lembro até hoje, porque eu sempre usei muita rede social, e aí eu tava no Twitter, e aí eu lembro de ver um vídeo da Ivana, o pessoal dizendo assim, olha que incrível, sabe? Que coisa incrível de se passar na novela. Ela se olhando no espelho, ela falando, olha, eu não me enxergo assim, eu não sou essa pessoa. Que é a questão trans, né? Que... muita gente acho que se identificou vendo aquilo, muitas pessoas trans se identificaram. Eu acho que trazer isso para horário nobre, né, como a Globo fala, e trazer isso assim para novela, para as pessoas acessarem, é de um passo imenso. E A Força do Querer, a maneira como eles abordaram, eu tenho as minhas críticas, não sei se nem se cabe, mas eu tenho as minhas críticas, mas a maneira como eles fizeram também, de fazer de uma forma didática. Então, pegar todo um processo de não identificação com o corpo, né, correspondente ao seu sexo, e trazer toda essa questão da identificação de gênero e a transição, explicar os momentos da transição, a dificuldade de aceitação, a dificuldade da família. Trazer... É claro que eu acho que, enfim, tem as suas limitações, não acho que é ideal uma mulher cisgênero fazer o papel de um homem trans. Eu acho que isso é importante, apesar da atuação dela ter sido impecável, eu acho muito boa mesmo. Mas trazer um ator transexual, como eles trouxeram, inclusive o Tarso, tá de férias com eles, trouxeram pra novela, então ele era aquele personagem que tava do lado do Ivan, né? Sim. E ficava ali dando um conselho, né, ajudando, apoiando, acolhendo, porque já havia passado pelo processo. Então, assim, a novela trouxe um assunto muito delicado, trouxe de uma forma... Delicado não, né? Um assunto que a gente não aborda. Delicado não é. Eu acho que é um assunto necessário, mas que não era abordado. Não tinha espaço, não havia espaço. Exatamente, né? Delicado não é a palavra. É um assunto super... Enfim, deve ser tratado com naturalidade. Trazer de uma forma didática, né? Uma coisa importante que eu olhei, eu assisti um pouco agora da reprise, é também e dar o protagonismo pra esse assunto pra pessoa trans. Porque muitas vezes as pessoas trazem esses assuntos e focam muito como a família reage, como o amigo reage, como, sabe? Como é o cotidiano da pessoa e não como exatamente a pessoa. Porque o sofrimento, porque né? é uma evolução, é um processo da pessoa, é a evolução da pessoa. Eu sou essa pessoa, eu vou viver essa pessoa. Se você aceita, senão, eu não importa, eu sou essa pessoa, eu vou fazer tal coisa, não vou mais agir desse jeito, eu sou esta pessoa aqui, lide comigo agora, respeite o meu eu neste momento. E é importante. E assim, de trazer um pouco desse sofrimento e também desse sofrimento e depois desse alívio quando ele se percebe, né, e entende aquilo que ele queria. Sim. Né, você vê, a interpretação realmente é muito boa e dá pra ver o quanto era aquilo e tudo que ele vai ter que enfrentar, tudo que ele vai ter que batalhar pra ele conseguir, né, exercer aquilo que ele é. Olha que loucura. A Força do Querer é uma novela com muitos erros, assim. Outra novela que a gente tem 3 protagonistas, né, mulheres. A gente tem a Isis Valverde, a Ritinha, sim. A gente tem a Paula Oliveira e a Juliana Paz. São os protagonistas da novela. É verdade. A Força do Querer, tirando o Fio, que é uma boa novela. Nossa senhora. E era triste, né? Ter que ver o Fiuk, depois o Fiuk no BBB. Nossa, enfim. Só um parênteses. Momento de desabafo, Nossa gente. Senhora, ele era muito ruim. Nossa. Agora vamos para um ponto delicado. A gente pode trazer, talvez, serviço e desserviço, quando novelas tratam de violências domésticas. E assim, é uma coisa... É muito ambíguo, né? Se a gente vai parar pra pensar. Porque a gente tem um tema sendo abordado. E, assim, isso de novelas antigas, né? A gente foi pensar desde
O Clone tinha, Mulheres Apaixonadas, 2003, Mulheres Apaixonadas. Isso. E eu acho que se a gente for pesquisar mais a fundo de novelas que não são da nossa geração, também tinham. Tem muitas novelas que abordam Mas é um pouco disso, né? As novelas abordam, então sempre tem aquele núcleo em que vamos falar sobre violência doméstica. São esses homens que batem nas mulheres, que a tratam como empregada, como devem servi-los, né? Isso quando não há estupro conjugal também, que é uma coisa muito séria, né? Na remake de Gabriela, o José Wilker ficou famoso com a frase deite que eu vou lhe usar. E, gente, isso é muito problemático. Isso é estupro, tá certo? Tá certo? Aprenderam? Não reproduzam, gente, pelo amor de Deus. E assim, isso virou até meio que um bordão, viu? Pra se falar. Eu lembro de pessoas... Porque foi um remake, então na internet já tava, Eu né? lembro de pessoas reproduzindo essa frase. E assim, aborda o assunto e todo o desfecho desse núcleo acaba não com a justiça sendo feita. Então, assim, já que temos leis, né, de proteção dessas mulheres, por que não abordar esse assunto trazendo como a lei deve ser aplicada, como que podemos fazer, como que ela ia auxiliar essas mulheres? Mas não, esses homens geralmente ou não acontece nada, eles são perdoados por, enfim, na novela. Lá vem a fina estampa de novo. Eu tava aqui com a fina estampa na cabeça. Lá vem a fina estampa de novo. Aqui teve uma redenção do personagem. Tem a redenção do personagem, ou o cara morre num acidente trágico porque eles não vão abordar o assunto como deve. Né? No Mulheres Apaixonadas, o Dan Stuba lá da Requetada morreu no acidente de carro, Exato. né? Favorita também teve, né? Que era com a Lília Cabral. O personagem é preso, mas não é nem por isso. Não é por isso, é por outras questões, né? No Fina Estampa é abordado também. Tem a redenção do personagem, que era o do Alexandre Nero. A redenção é porque o público começou a se identificar. Olha. Então. Chega de falar mal de fina estampa. É tudo errado, gente. Então, assim, não mostra como poderia mostrar. Por que não mostra essa mulher, assim, num processo de denunciar? Que é uma denúncia super difícil, é muito difícil para as mulheres saírem desse tipo de relação. E, assim, mostra o processo de saída, mostra a denúncia, mostra a medida protetiva que tem, dela poder se proteger desse homem, esse homem sendo punido pelos crimes. Uma Por coisa que não aborda, né? A gente sabe que não é tão eficaz assim, né? Isso aí é outro debate, como a Mariana falou. Mas é interessante a gente mostrar que existe, né? Exatamente. Uma lei contra isso que tenta inibir isso daí, o punir. Não vamos avaliar qual é a eficácia da lei, até que ponto vai. Mas ela existe. Se ela existe, ela tem que ser aplicada, né? As novelas E assim, a gente precisa saber que ela existe. Eu acho bacana a novela trazer esse assunto, porque infelizmente isso tá na realidade de muita gente ainda, né? Isso não é uma coisa que morreu lá em 1900 e pouco, não. Isso até hoje existe, a violência doméstica. Ela é presente, a gente vê casos de feminicídio acontecendo aí, todo dia no jornal. Mas as novelas ainda abordam isso errado, né? A gente não teve nenhum texto que se abordasse de uma maneira coesa e coerente. Eu acho que assim, não sei se é abordar de maneira errada, né? Mas aborda, mas não concretiza. Sabe, aborda, beleza, eu já sei o que acontece, todo mundo sabe o que acontece, mas por que não, né, ir um pouquinho mais além? E aí fica, como não tem essa parte, né, assim, então tem todas as novelas, tem muitas novelas que abordam o assunto, então a gente só entende que é uma coisa normal, a gente só entende que isso acontece na família brasileira, e ponto. A gente sabe o que acontece. Legal. Eu até falei pra Mariana, antes de começar, eu falei, será que isso também não é uma crítica a dizer como que a lei não é eficaz, né, a novela também deixando isso em aberto, quanto também a lei não funciona. Mas nem é trazida, amigo. Quantas vezes a gente viu em alguma novela sendo denunciado de violência doméstica? Eu não me recordo também, não. E como eu falei, quando eu me recordo que a vítima faz a denúncia, o delegado é corrupto, é sempre assim. Não foi levar pra frente, o policial tá envolvido, a gente tem até a última série da Netflix que a gente viu, o Bom Dia Verônica, que fala um pouco disso, né? E aí quer fazer denúncia, o rapaz tá envolvido com uma polícia, então aí fica, mas é difícil. Então, assim, é delicado até lá. Na própria série também isso fica meio que aberto, né? E assim, é complexo a gente pensar porque dá uma sensação de que não tem o que fazer. E então, se você denuncia, você não vai conseguir, assim como naturaliza o sistema corrupto. Então, já que tá sempre sendo perpetuado isso nas novelas, nas séries, por que eu vou lá denunciar? Então, vamos naturalizar essa corrupção, essa falta de eficácia da lei e vamos deixar como tá. Já que todas as novelas, todas as séries trazem o tema desde 1950 que a gente tá falando de violência doméstica. Exato. E em nenhum momento a gente chega no ponto que a gente denuncia e alguma coisa é feita. Então a gente só fica perpetuando uma violência, ela continua acontecendo, ela tá em todas as famílias e naturalizando a ineficácia da lei. Então, sabe, a gente poderia ir um pouco além. Tá, isso acontece? Acontece, mas poxa,
Será que não dá pra gente pensar numa outra forma de abordar esse assunto? Isso fica em aberto, porque violência doméstica a gente realmente não conseguiu chegar num desfecho. Nem aqui a gente conseguiu ter um desfecho. Eu sei que fica em aberto. Olha, lembrando de um caso assim, que a gente nem conversou, mas eu veio na minha cabeça agora. Pra falar que eu não falo só de Globo. Teve uma novela na Record chamada Chamas da Vida, onde a gente... acho que é um serviço bem eficaz, um texto da Cristiane Friedman. E a novela abordava pedofilia. Tinha o personagem da Letícia Colin, que hoje tá na Globo. Eu tinha certeza que era pra na Globo, porque aquele papel foi muito bem feito mesmo. Onde ela inicialmente usava o computador pra estudar, e ela acaba se envolvendo com um rapaz virtualmente. Um rapaz mais velho, chamado de Lipe, não lembro o nome do ator. E aí, esse rapaz... ele é de outro lugar, pedófilo, porque a novela, desde o início, deixa claro que ele é um pedófilo quando mostra ele falando dela, pede fotos. E bem naquele momento, essa novela se passou numa época onde essa questão de pedofilia, principalmente pela internet, estava muito forte. E a novela mostrou isso, como isso acontecia. De um jeito muito legal, também não houve aquela questão de culpar a vítima, porque eu acho que acontece muitas vezes isso. O texto deixa todo momento claro que ela é a vítima do caso. E aí o rapaz vem de longe, vem pra cidade, começa a seguir ela, estupra. E aí tem uma eficácia, porque a família começa a notar que ela tá estranha, ela começa a conversar com outras pessoas, ela começa a ter medo dele, e ele entra na família dela, assim, fica muito próximo como um amigo, como um professor, e aí a novela aborda isso muito bem, e aí ele é denunciado, e aí a novela traz também, ela arranja outro namorado, a dificuldade dela se relacionar com outro cara. Chama essa vida impecável. Sou fã mesmo. Precisei falar. Sou impecável. Mas não, legal mesmo, assim. E é isso, né? Te trazer um processo todo, assim, né? Apresentar isso pro público. Não só a violência, né? Mas o que vem depois da violência? O trauma dela. Como que se carrega. É. A última parte que a gente destacou, assim, de que como contribuição, né? Que as novelas podem trazer de assuntos. É capacitismo, né? Falar um pouco sobre isso e também sobre saúde mental. Então, as novelas acabam abordando, de alguma forma, esses assuntos e trazendo, né? De alguma... pro cotidiano. Porque a gente tem o capacitismo, né? Esse preconceito com pessoas que sofrem algum tipo de deficiência. Sim. A gente já teve em algumas novelas em que foram abordados esses assuntos e que trouxeram até pros protagonistas, né? Essa questão. E eu lembro muito da novela, eu acho que não era Se Viver a Vida do Félix, acho que era Páginas da Vida. Nossa. Que a Aline Moraes, ela sofre um acidente, ela vira... Essa é Viver a Vida. Viver a Vida. É tanta vida. É tanta vida. É Viver a Vida, essa daí. Viver a Vida. Isso. Que ela é cadeirante. E aí mostra o processo dela de adaptação, né? E das pessoas, de aceitação, de como ela vai vivendo a vida dela. Viver a vida. Lembro... Vai ser querer. Eu lembro da novela ter umas questões até da acessibilidade, de como é difícil do cadeirante se locomover. E aí, se essa é Viver a Vida, Páginas da Vida tinha a menina com síndrome de Down. Que tinha a Regina Duarte. Essa é a Páginas da Vida. E aí, eu acho que assim, de trazer não só o preconceito que ela sofria... Por ter uma... Ela adota, não é? A menina, se eu não me engano. Então, aí o que acontece a Fernanda Vasconcelos tem a filha com síndrome de Down, ela falece, né? A Fernanda Vasconcelos, e a Lília Cabral passa a menosprezar a menina porque ela tinha síndrome de Down. Isso. São duas crianças, na verdade, não são? Enfim, a gente tá se perdendo no assunto, foca. A sim. questão a novela tratava não só a questão da aceitação, como do preconceito também que ela vivenciava por ser uma criança com síndrome de Down. E a novela trazia muito isso, trazendo atores também que tinham síndrome de Down, mostrando... isso é bacana. Uma forma de que dá pra viver, você não morre porque você tem algum tipo de deficiência. E também trazendo esse ponto da exclusão do preconceito. E questão de saúde mental, a gente pode pegar também alguns exemplos em Caminho das Índias, que tinha o Tarso, que era o personagem do Bruno Gariasso, que tinha esquizofrenia. Não, eu nunca tive uma experiência, mas assim, não tinha nem a noção. Eu sabia do que era, mas eu nunca tive a noção. O primeiro contato realmente foi nessa novela, pelo menos o meu. Sim. E assim, o Bruno Galeasso nessa novela, ele arrasou. Mandou bem. Ele mandou bem. E querendo ou não, quando as novelas pegam esses temas, eles... igual a gente tava falando da questão do Ivan lá em Força do Querer, eles trazem de uma forma didática. Então, de fazer todo o processo. Então, se é uma doença que se descobre, se é uma doença que nasce, né? Como que se aceita, como que se trata e como que enfrenta a sociedade diante dos preconceitos e tudo mais. Então, eu acho que tem esse ponto também que é interessante que as novelas trazem.
e acaba refletindo diretamente Outro ponto importante que a gente esqueceu. É um ponto. Na próxima novela aí, Laços de Família, a Carolina Dickmann, mostrando a questão do câncer. Ah, é verdade. Muito bem feito, aliás, é muito bem explicado, né? As famílias convivendo com câncer, o quanto isso afeta. O tratamento. O tratamento, que eu acho que é talvez um dos passos mais difíceis, né? Os pais de tratamento, o quanto isso é doloroso pra mulher, né? Que tem, não só a mulher pode ter câncer de mama, mas no caso é a mulher, né? E a questão da químio, como é que isso é agressivo. Gente, tanto que essa cena, eu acho que talvez, na minha opinião, é uma das cenas mais impactantes de novela que já fizeram até hoje. Certeza, tá assim no acho top. Que acho que de todo mundo. Eu acho que nunca ninguém conseguiu fazer algo parecido com o impacto daquela cena. Existe uma cena com de novela a trilha, coincidindo com a atuação. Porque todo mundo acho que conhece essa cena. Ai, todo mundo lembra. Toca a música, você chora, assim. Todo mundo lembra. Carolina Dickmann raspou na cabeça. É um evento, assim. E uma aula também de... Tanto que quando reprisou no Vale a Pena Ver de Novo, as pessoas marcaram qual que ia ser o dia que ia reprisar essa cena. A Globo teve toda também uma questão de falar, esse capítulo vai ser tal dia. Porque realmente marcou, assim. E, assim, qualidade da novela, mas também na importância de trazer, né? Porque Isso. realmente é um baque. Laços de Família não é de todo mal. Mas, gente, era um pouquinho disso que a gente queria trazer. Eu espero que a gente tenha conseguido aí fazer um panorama geral. É muito conteúdo, você não tem noção. É muito conteúdo. Dá pra ficar aqui umas 5 horas. Falando de novela, super. Falando de novela e falando de... E porque, assim, a gente vai falando e aconteceu muito durante o episódio, assim. A gente indo falando e lembrando de exemplos e acrescentando, além do que a gente já tinha separado pra falar. Porque realmente é muito conteúdo, mas é muito interessante, né? Eu acho que as novelas, elas estão aí, aquilo, né? Fazendo serviços de serviços, né? Fazendo serviço. Às vezes é certo, às vezes é. Mas eu acho que a novela, quando ela tá passando em TV aberta, o alcance dela sempre é maior. O hábito de se assistir novela e acompanhar ainda tá vivo no brasileiro. O brasileiro, acho que é noveleiro. Nossa, demais. O brasileiro gosta de uma novela, gosta de uma trama. Tanto eu tenho certeza que se a novela das 9, sei lá, a próxima for boa, as pessoas vão se ligar do que tá acontecendo. Mas esse foi o episódio de hoje do podcast. Espero que todos vocês tenham gostado, se divertido. Nos sigam nas redes sociais. @chama no probleminha pode. Isso. Ela fala sempre que eu esqueço. E é isso. Lembrando que o nosso episódio acontece de forma quinzenal, liberado todas as segundas-feiras. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada aí vocês que aguentaram esse tempo todo. E a gente se vê daqui 15 dias. Daqui 15 dias. Beijos.